Muito bem, seja bem-vindo para mais uma aula, seguindo a nossa sequência de conteúdos que nós estamos estabelecendo para dinamizar e melhorar a sua aprendizagem. Vamos hoje estudar divisão de frações. Bom, divisão de frações, nós temos algumas situações, na verdade 3 situações dessas situações eu creio que são todas as situações possíveis que a gente pode encontrar um caso de divisão de fração. Vamos ver aqui. Então nós temos aqui divisão de fração de um número natural por uma fração. Bom, imaginem que nós temos um exemplo lá do livro, né, nosso livro de matemática, que nós usamos, Matemática Essencial. Nós temos um exemplo bem típico. Alguém tinha um vaso de 3 litros e queria, na viagem, queria fracionar, que a palavra fracionar é dividir esse vaso de 3 litros em vasos, em recipientes menores de meio litro. Então eu tenho 3 dividido por meio, ou seja, eu tenho 3 litros, vou dividir em vaso de meio litro. Então, quantos vasos de meio litro eu vou precisar? É um problema típico, bem prático e bem do nosso dia a dia que nós vamos ver aqui. Vamos ver, ó. Então eu tenho, meu vaso maior tem 3 litros, tá? Tem 3 litros. E eu vou dividir esse 3 litros em vasos menores, de meio litro, que aqui é meio. Bom, quanto é que vai dar? Ou seja, eu vou precisar de quantos vasos? Eu vou precisar de quantos vasos? Bom, se nós formos mentalmente, a gente vai pensar o seguinte, olha, se eu tenho meio litro, cada meio litro, a cada 2 meio litros eu formo 1 litro. Então, são 3 litros, então eu tenho 1 litro, 2 litros e 3 litros. Então, eu tenho esses 6 vasinhos, vai formar os 3 litros. É bem prático. Mas vamos para a regra. A regra diz o seguinte, que na divisão de fração, a gente conserva o primeiro termo. A regra é essa aí, tá, gente? A gente conserva o primeiro termo. 3 continua 3. Aqui, aonde tem uma divisão, a gente vai colocar o inverso. Qual é o inverso da divisão? Multiplicação. Então vamos trocar isso aqui por vezes. E aqui nós vamos inverter. O 2 vai ficar em cima e o 1 embaixo. Esse é um passo importante para nós chegarmos no resultado correto. Então, 3 vezes 2 é 6. 1, tanto faz colocarmos como não colocarmos, porque 6 dividido por 1 é 6. Então aqui está a resposta. Tá? Então, segue esse padrão para todos os outros casos. Aqui, nós temos uma divisão de fração por um número natural. Bom, lá no livro, nós temos um exemplo de um colecionador de selos que diz o seguinte. Ele tem um determinado quantidade de selos que é de países internacionais, né? De outros países que não o Brasil, logicamente. Selos internacionais. Esses selos internacionais, eles representam 1/5 da sua coleção. Então, representa 1/5 da sua coleção. Ele vai pegar todos os seus selos, inclusive os internacionais, os selos internacionais, e vai dividir em 4 pastas. Perceba, vai dividir em 4 pastas. A pergunta é, qual vai ser, no final, a representação de cada selo desses quando tiver dividido na pasta? Ou seja, lá na pasta 1, qual vai ser a minha fração de selos internacionais na pasta 1? Qual vai ser a minha fração de selos internacionais da pasta 2? Isso agora eu estou analisando por pasta, então percebam. Eu peguei uma fração e estou agora dividindo essa fração em partes, ou seja, eu tenho agora 1/5 dos selos dividido em 4. Bom, novamente, se nós fôssemos estabelecer aqui um algoritmo geométrico, desenhando, isso está muito claro no livro, tá? Não é a nossa proposta aqui, mas analisem com cuidado aquele desenho, isso ajuda muito a compreensão.
Mas a nossa proposta aqui é ensinar esse algoritmo. O algoritmo da inversão. A inversão do número junto, combinado, com a inversão do sinal. Entendam? Eu inverto o número e concomitantemente, ou seja, junto, eu também inverto o sinal. Beleza, então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Bom, quando nós temos 4, né, que não tem aqui, não escrevo o número embaixo do 4, vejam o que é que acontece. Ó, 6 dividido por 1 é igual a 6. Então, 6 é igual a 6 dividido por 1. A mesma coisa, 4 não tem nada embaixo, é igual a 4 sobre 1. É a mesma coisa, tá? Então, nós vamos manter a primeira fração, isso é regra, mantemos a primeira fração, ó. Invertemos o sinal, ou seja, de multiplicação, invertemos para, de divisão, invertemos para multiplicação. E agora invertemos a fração. Quem inverter a fração? Quem está na sombra vai para o Só, quem está no Só vai para a sombra. Certo? Então, quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Nós invertemos apenas a segunda fração. Porque é o seguinte, se nós invertermos as duas, não vai funcionar. Nós temos que inverter o sinal e apenas a segunda fração. Tá certo? Bom, aqui agora nós já resolvemos o problema. Porque multiplicação nós já sabemos resolver. Então, 1 vezes 1 é 1, 5 vezes 4 é 20. Bom, então isso quer dizer que em cada caixa, separado, em cada uma caixa, são 4 caixas. Em cada uma caixa daquelas, nós teremos 1/20. A fração que representa o número de selos internacionais é 1/20. Tá certo? Bom, vamos para aqui agora. Aqui nós temos um determinado, uma determinada fábrica lá, né? Eu estou trazendo para cá os problemas que foram postos pelos autores do livro. Lá fala o seguinte, que tem uma fábrica de doce e foi feito uma determinada proporção no vaso de doce de 1/3. E a próxima proporção que vai encher esse 1/3 do vaso aqui é um outro ingrediente que é 1/15. Então a pergunta é, quantos 1/15 eu vou precisar para chegar em 1/3? Tá? Então, quantas vezes eu vou precisar depositar ali aquele ingrediente que a quantidade é 1/15 para poder eu chegar em 1/3? Tá certo? Para eu chegar em 1/3. Os outros 2/3 desse doce vai ser preenchido com outras coisas, mas eu quero saber quantas porções de 1/15 eu necessito para chegar e completar 1/3. Bom, então, isso aí nós vamos resolver com divisão de fração. Que nós já sabemos como é que funciona, tá certo? Lá no livro nós temos um cálculo que é pegar isso aqui tudo e dividir por 1/15, tá certo? Lá no livro está assim, ó. Então eu tenho 1/3 dividido por 1/15. Então vamos lá, 1/3 dividido por 1/15. Esse traço maior aqui no meio é importante, esse traço maior aqui é importante, tá? Então o que acontece? Percebam que como 1/15 é diferente de 0, eu posso multiplicar as duas frações. Eu posso multiplicar as duas frações pelo mesmo número. A gente já sabe que quando você multiplica dois números, né, dois lados da igualdade, você multiplica pelo mesmo número, não altera a igualdade, tá? Então aqui também não vai alterar a igualdade. Então eu tenho 1 vezes 1 é 1, né? 3 vezes 5 aqui. Aqui vai dar 3 vezes 5, 45. Aqui dá. Não, aqui a gente vai fazer o inverso. Aqui a gente vai fazer o inverso, tá? Nós vamos multiplicar por inverso, tá? Vamos lá. Multiplica-se pelo inverso. 15 e 1. Porque o meu objetivo aqui nesse cálculo é que esse lado de baixo aqui dê 1, tá certo? Vamos lá. Então,
Bom, 1 vezes 15 é 15. 1 vezes 3 é 3. 15 vezes 1 é 15. Então, aqui esse corta com esse, tá? Então, 1 vezes 15 é 15. E 1 vezes 15 é 15. 15 por 15 é 1. Então, aqui já foi. Então, aqui nós temos 15 dividido por 3 é 5. E 5 sobre 1 é 5. Pronto. Nós percebemos que 1/3 dividido por 1/15 é 5. Bom, nós, sem fazer todo esse cálculo aqui, vamos para cá. Ó. Qual foi a regra que nós vimos aqui? Se nós mudarmos, invertermos o sinal e invertermos a segunda fração, a gente resolve. Então vamos lá. Aqui é divisão, multiplica. O 15 está embaixo, bota em cima. O 1 está em cima, fica embaixo. 1 vezes 15 é 15. 1 vezes 3 é 3. Finalmente, 15 por 3 é 5. Está aqui o resultado. E aqui serve para a gente modelar qualquer tipo de divisão de fração. Tá? Seja, nós já percebemos que aqui, divisão de um número natural por fração, a gente inverteu o segundo termo, multiplicou, deu certo. Divisão de fração por um número natural, a gente inverteu o segundo termo, multiplicou, deu certo. E finalmente, divisão de fração por fração, esse é o algoritmo mais rápido. A gente fez isso aqui a título de demonstração, mas o caminho que vocês vão seguir é esse aqui, tá? Vocês vão seguir esse caminho aqui, ó. Tá? Como é que eu faço? E troco o sinal, né? Inverto o sinal e inverto a segunda fração. Para hoje é esse o assunto. Agradeço a vocês pela atenção, sucesso, tá bom? E vamos para as próximas aulas, logicamente nas próximas semanas. Espero, aguardo vocês, tá bom? E estudem muito bem. Eu estou muito contente por vocês estarem acompanhando as aulas e sei que vocês estão aprendendo. Parabéns!